Olá, bem-vindos aqui no canal. Eu estou iniciando a produção de um kit higiene com o tema Safari para o meu sobrinho José Henrique, que vai nascer, e eu quero compartilhar com vocês o passo a passo de cada peça que eu fizer. E a primeira peça que eu vou mostrar para vocês é a produção desse porta-cotonete ou porta-algodão. No decorrer do vídeo eu deixo as medidas dele para vocês e estou deixando aqui na descrição do vídeo as cores que eu estou utilizando aqui nessa peça. Eu espero muito que você goste e vamos ao passo a passo. E para fazer essa peça, eu vou utilizar essa base de MDF com 10 centímetros de diâmetro e ela tem 22 furos. Para fazer a colocação do fio aqui na base, eu vou utilizar essa agulha mais fina, número 5. E para tecer as duas primeiras cores aqui na base, eu vou utilizar essa agulha número 7. E para tecer a última cor, eu vou utilizar a agulha número 9. E no decorrer da subida do cesto, eu explico para vocês por que eu vou utilizar essas duas numerações de agulha. E eu utilizo essa mais fina para fazer a colocação do fio aqui, porque ela facilita a puxada do fio aqui dentro de cada abertura. Se eu fosse utilizar essa mais grossa, por exemplo, ela não entra aqui. Para iniciar, eu insiro a minha agulha em qualquer uma das aberturas aqui, laço o fio e trago aqui para frente. Fica desse jeito aqui. Agora, eu pego essa ponta e passo ela para cá. Dou uma folga assim, laço o fio e faço aqui o meu primeiro ponto. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui na próxima abertura. Laço esse fio que vem do novelo, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo. Venho aqui na próxima abertura, insiro a agulha, laço o fio, trago, laço o fio e faço um ponto baixo. Venho aqui na próxima abertura e faço a mesma coisa. Observa que aquela ponta do começo vai desaparecendo aqui dentro dos pontos. E eu sigo tecendo os pontos assim, vou fazendo um ponto baixo em cada abertura. E utilizando a agulha mais fina não tem dificuldade, você consegue fazer isso com muita facilidade. Eu finalizei aqui a colocação do fio nessa base, fica dessa forma aqui. Agora, eu vou virar assim, para começar a dar direção para a subida aqui do cesto. Fica desse jeito aqui. Agora, eu tenho esse primeiro pontinho aqui, eu vou inserir a minha agulha nessa laçada em cima dele aqui, de trás para frente. Pego essa laçada, ponho na agulha e passo lá para trás. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, dentro dele. Olha, ele é esse primeiro ponto que fica embaixo dessa laçadinha aqui. Vou aproximar bastante assim para que você possa ver. A agulha vaza aqui no avesso entre as duas laçadinhas, desse jeito aqui. Agora, eu laço o fio, trago aqui pra frente. Agora, pego essa laçada e ponho aqui na agulha. Eu fico com essas duas laçadas na agulha, vou dar uma folga assim. Vou tirar essa agulha mais fina aqui. Lembra que eu só utilizo ela para fazer a base. Agora, eu já não vou mais utilizar essa agulha. Vou pegar aqui a minha agulha número 7, vou inserir aqui, laço o fio e trago aqui pra frente. Fiz aqui o meu primeiro ponto dessa carreira. Agora, eu venho aqui, observa que eu tenho esse Vzinho saindo aqui dessa abertura, eu vou inserir a minha agulha aqui no meio, entre uma laçadinha e outra, exatamente aqui, que é dentro desse ponto, para fazer o ponto baixo centrado. E observo se vazou entre as duas laçadinhas aqui do outro lado. Isso é muito importante para o ponto dar certo. Laço o fio, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo. Insiro a minha agulha aqui, entre essas duas laçadinhas, olha, exatamente aqui. Insiro a agulha, observo sempre se vazou aqui dos dois lados, com uma laçadinha de cada lado, laço o fio e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto e faço a mesma coisa. E eu vou seguir desse jeito, contornando essa parte toda, exatamente dessa forma, até chegar aqui.
Chegando aqui nesse finalzinho, eu venho aqui nesse, que é o último ponto dessa carreira, vou inserir a agulha no meio dele, para fazer meu último ponto baixo centrado dessa carreira aqui. Finalizei aqui essa carreira, agora eu vou puxar, dando uma folga nessa laçada. Tenho esse aqui, que é o primeiro ponto da carreira, vou inserir a minha agulha nessa laçada aqui em cima dele, de trás para frente, pego essa laçada, ponho aqui na agulha e passo lá para trás. Agora, eu tiro a agulha aqui da laçada, fica dessa forma aqui. Agora, eu vou inserir a minha agulha nesse ponto aqui. Observo se ele vazou do lado certo aqui, ele precisa ter uma laçadinha desse lado da agulha e outra desse lado aqui da agulha. Laço o fio, trago aqui pra frente. Fica dessa forma aqui. Agora, eu vou inserir a minha agulha nessa laçada que passei lá pra trás. Dou uma folga assim, para que fiquem as duas laçadas do mesmo tamanho, laço o fio e tiro as duas laçadas da agulha. Eu fiz aqui o meu primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. Agora, eu insiro a agulha aqui no meio do próximo ponto, laço o fio, fico com duas laçadas, tiro as duas laçadas. Agora, venho aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha bem no centro dele, laço o fio e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço a mesma coisa. Insiro a agulha no centro do ponto. E eu sigo fazendo dessa forma, até contornar essa parte toda e chegar aqui no finalzinho dessa, que é a terceira carreira com essa cor. Chegando aqui no finalzinho dessa carreira, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse último ponto, faço o meu último ponto baixo centrado dessa carreira, folgo a agulha assim. Observo esse que é o primeiro ponto dessa carreira aqui, eu vou inserir a minha agulha nessa laçada, deitada aqui em cima desse primeiro ponto. Pego essa laçada, ponho na agulha, passo ela lá pra trás. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui no centro desse primeiro ponto. Laço o fio e trago aqui pra frente. Agora, eu vou inserir a minha agulha nessa laçada que passei lá pra trás. Dou uma folga para que fiquem as duas laçadas do mesmo tamanho. Laço o fio e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, laço o fio e trago aqui pra frente, fazendo um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo aqui no centro desse próximo ponto. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto baixo centrado dessa carreira aqui, até dar a volta toda e chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu vou dar uma folga, contando com essa carreira que faço para a colocação do fio aqui na base, eu fico aqui com 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, eu vou cortar o fio, puxo essa laçada assim, venho aqui nessa laçadinha em cima desse ponto, insiro a minha agulha de trás para frente, pego essa laçada, passo ela lá para trás. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui, nesse nozinho e nesse ponto aqui. Pego essa laçada e volto com ela lá pra baixo. Eu finalizei aqui essa carreira com essa cor, deixo esse fio aqui pra eu ir arrematando ele à medida que eu for tecendo os próximos pontos. Agora, eu pego aqui a ponta do fio da minha próxima cor, posiciono na minha mão assim. Observa que eu tenho esse fio aqui. Vou deixar ele aqui pra ele sendo arrematado. Vou inserir a minha agulha aqui dentro desse primeiro ponto. Laço esse fio e trago ele aqui pra frente. Agora, eu trago essa ponta aqui, dessa forma, laço o fio fazendo um ponto baixo aqui. Agora, à medida que eu for tecendo os pontos, eu vou esconder esse fio aqui desse lado e esse fio nessa direção aqui. Insiro a minha agulha aqui no próximo ponto. Laço o fio e faço aqui mais um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha.
laço o fio, trago aqui pra frente, faço mais um ponto baixo centrado, venho aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha no centro dele, laço o fio e faço mais um ponto baixo centrado. Vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo fazendo dessa forma até contornar essa parte toda e chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho dessa carreira, insiro a minha agulha aqui no centro desse último ponto, laço o fio, faço aqui meu último ponto baixo centrado dessa carreira, dou uma folga no fio, vou inserir a minha agulha nessa laçada aqui em cima desse ponto, sempre com a agulha de trás para frente, dessa forma aqui. Pego essa laçada, ponho na agulha e passo lá para trás. Tiro a laçada da agulha, insiro a minha agulha aqui no centro desse ponto, embaixo da laçada, laço o fio, trago aqui para frente, ponho essa laçada aqui na agulha, fico com as duas laçadas na agulha, agora eu dou uma folga, essa folga é muito importante para que as duas laçadas fiquem do mesmo tamanho, laço o fio e tiro as duas laçadas da agulha. Eu fiz aqui o meu ponto baixo centrado dessa segunda carreira que vou fazer agora com essa segunda cor. Venho aqui no próximo ponto, insiro minha agulha no centro dele, laço o fio, trago, fico com duas laçadas, laço o fio e tiro as duas laçadas, e eu vou seguir fazendo dessa forma aqui. Em cada ponto baixo centrado, eu insiro a minha agulha no centro dele e faço mais um ponto baixo centrado sobre ele. Sigo fazendo dessa forma até contornar essa parte toda. E chegar aqui novamente. Cheguei aqui no final da segunda carreira com essa segunda cor. Agora, eu vou cortar o fio. Vou puxar essa laçada assim. Observo esse aqui, que é o primeiro ponto dessa carreira. Insiro a minha agulha nessa laçada aqui, que fica em cima desse ponto. Pego essa laçada e passo lá pra trás. Agora, eu venho aqui, insiro a minha agulha nesse nozinho aqui, passando aqui por essa laçada. Desse jeito aqui. Agora, eu laço o fio e levo lá pra trás. Agora, eu regulo assim. Esse fio que trabalhei essa cor aqui e esse fio, eles têm espessuras parecidas. Utilizei a agulha número 7 para que ficassem pontos mais fechadinhos. Agora, eu vou trabalhar com a terceira cor, e nessa terceira cor, eu só consegui esse fio mais estreito. Para que eu consiga trabalhar com esse fio mais estreito nessa base aqui, e ele continuar com a mesma abertura aqui, com o mesmo tamanho, eu vou utilizar o seguinte truque. Vou utilizar uma agulha mais grossa. Eu fiz o teste com a agulha número 9 e deu certo. Então, eu vou trabalhar essa cor toda aqui com essa agulha mais grossa, trabalhando com menos tensão no ponto. Então, eu vou inserir a minha agulha em qualquer um dos pontos aqui, no centro do ponto. Laço esse fio, trago ele aqui pra frente, dessa forma aqui, ponho essa laçadinha aqui de lado e faço um ponto baixo aqui. E agora, com menos tensão no ponto. Insiro a minha agulha aqui no próximo ponto, laço o fio, faço um ponto baixo, e eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, trabalhando com menos tensão no ponto, para que esse ponto fique levemente mais frouxo e esse truque dê certo. Utilizando uma numeração de agulha um pouco maior e um ponto com menos tensão, o crochê tende a ficar um pouquinho mais largo e acompanhar o tamanho do crochê que foi feito nessa parte aqui com um fio mais grosso. Sigo fazendo assim até contornar essa parte toda e chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho dessa carreira, dou uma folga, insiro a minha agulha nessa laçada aqui, em cima desse ponto, laço o fio, passo esse fio lá pra trás, insiro a minha agulha aqui, nesse ponto, no centro dele, laço o fio, trago o fio aqui pra frente,
Ponho essa laçada na agulha, dou uma folga, laço o fio e tiro as duas laçadas aqui da agulha. Agora, venho aqui no centro do próximo ponto, insiro a agulha e faço um ponto baixo. E eu sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto baixo aqui da carreira de base, até dar a volta toda e chegar aqui. Chegando aqui no final dessa segunda carreira, eu vou fechar da mesma forma que fechei a carreira anterior. Eu iniciei aqui a terceira carreira, vou inserir minha agulha no centro desse ponto aqui, faço um ponto baixo centrado, e eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo centrado para cada ponto da carreira de base, até contornar essa volta toda e chegar aqui. Cheguei aqui no final, fiz aqui o meu último ponto baixo, finalizei aqui a terceira carreira nessa cor. Agora, eu vou cortar o fio, vou puxar essa laçada assim, insiro a minha agulha aqui nessa laçada em cima desse ponto, sempre de trás para frente, pego essa laçada e passo lá para trás. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha e nessa laçada aqui. Ponho esse fio na agulha e passo aqui para trás. Finalizei aqui essa carreira. Agora, eu pego aqui a ponta do fio, vou inserir a minha agulha aqui em qualquer um dos pontos, mas agora não é mais no centro do ponto, é nessa laçadinha aqui. Laço o fio e trago aqui pra frente. Pego essa laçada aqui de trás, posiciono ela assim, para ela travar essa laçada aqui, e assim ela vai sendo arrematada à medida que eu for tecendo os próximos pontos. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui no próximo ponto, ponho essa laçada assim, laço o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Insiro a minha agulha aqui no próximo ponto, laço o fio, trago aqui pra frente e tiro a laçada da agulha. Fiz mais um ponto baixíssimo aqui. E eu sigo fazendo um ponto baixíssimo, ponho essa laçada aqui pra fazer o arremate dela, tiro a laçada da agulha. Insiro a minha agulha aqui, laço o fio, trago e tiro a laçada da agulha. E dessa forma, eu contorno essa carreira toda, fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto baixo aqui da carreira de base. Vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo assim até contornar essa parte toda e chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho dessa carreira de pontos baixíssimos, o finalzinho fica dessa forma aqui. Eu já cortei o fio, agora eu vou puxar o fio aqui. E eu vou fazer um acabamento passando por esse ponto, simulando um ponto baixíssimo, fazendo um acabamento invisível aqui. Eu vou inserir a minha agulha aqui nesse ponto, passando assim de cima para baixo, pego essa ponta, ponho aqui no gancho da agulha e passo lá para cima. Observa que já começou a formar o ponto aqui. Agora, eu só vou inserir a minha agulha nesse ponto, passando de baixo para cima. Ponho essa laçada na agulha e passo lá para baixo. Eu finalizei aqui essa carreira, e olha como que esse truque de utilizar a agulha mais grossa faz o fio parecer que é na mesma espessura do fio de baixo. Agora, eu venho aqui, pego uma agulha mais fina e faço o arremate desse fio. Eu vou caminhar com ele entre alguns pontos aqui no avesso, até que ele desapareça totalmente aqui dentro, fazendo o arremate. Eu já fiz o arremate aqui, finalizei aqui esse cestinho, e agora eu vou pôr uma etiqueta nele aqui. Eu peguei aqui essa etiqueta de couro, passei um pedaço de fio de malha desse lado e desse lado nessa abertura aqui e vou amarrar aqui. Eu posiciono assim na direção dessa carreira aqui, insiro a minha agulha aqui nesse ponto e puxo essas duas laçadas lá para trás. Agora, eu venho aqui nessa direção, insiro a minha agulha e passo essas duas pontas também lá para trás.
Fica desse jeito aqui. Agora, eu venho aqui no avesso, vou dar um nó, firmando esse lado aqui. Venho aqui do outro lado e faço um nó aqui, firmando esse lado também. Agora, eu pego aqui uma agulha mais fina e caminho com essas pontas aqui entre alguns pontos para fazer o arremate. Eu já fiz o arremate dessa ponta aqui desse lado, agora eu venho desse lado aqui e caminho com essas duas pontas entre alguns pontos aqui, fazendo o arremate desse lado também. E tá prontinho o nosso lindo porta-cotonete ou algodão. Esse daqui ficou medindo 11 centímetros e você pode utilizá-lo assim. E se você quiser fazer uma tampa, na aula seguinte eu vou mostrar para você como fazer essa tampa aqui e como fazer a aplicação desse puxador de couro aqui na tampa. Eu espero muito que você tenha gostado e espero você na nossa próxima aula.